Olá, esse é o terceiro vídeo de uma série de 10 vídeos que eu vou trazer aqui sobre o livro Milagre da Manhã. No primeiro vídeo, a gente fez uma introdução ao livro, vimos um pouco da história do autor, a ideia principal que o livro traz, 2 insights poderosíssimos que o autor já nos traz nas primeiras páginas e também trouxe o motivo pelo qual eu escolhi esse livro como o primeiro livro do canal. Então, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. No segundo vídeo, baseado na ideia de melhora e desenvolvimento contínuo, a gente viu que 95% da população não tem a vida que quer, a vida que deseja, a vida que merece. E vimos os motivos, as causas. E não só as causas, nós também vimos as soluções para essas causas. Então entendemos que precisamos nos desenvolver, vimos o porquê a maioria das pessoas não se desenvolve e entendemos como lidar com isso. Então nos tornamos conscientes. E agora para o terceiro vídeo, entendendo que precisamos melhorar, o porquê não melhoramos e como combater isso, nós vamos ver quais são as áreas, quais são as esferas que nós precisamos trabalhar. Então no segundo vídeo, se você também não viu, também vou deixar aqui na descrição. E agora vamos entrar de fato no terceiro vídeo. Quais são as áreas que precisamos melhorar? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então entendemos que é necessário um autodesenvolvimento contínuo, para nos tornarmos a pessoa que precisamos ser, para criarmos, atrairmos e sustentarmos a vida que a gente deseja, que a gente merece. Vimos quais são as causas que nos impedem de chegar até lá. Então, entende-se o que? Existe uma lacuna entre a pessoa que a gente é hoje e a pessoa que a gente tem que se tornar, ou a pessoa que a gente é hoje e a pessoa que a gente gostaria de ser. Então, existe uma lacuna que precisa ser preenchida. E hoje, a maioria das pessoas, elas vivem decepcionadas, vivem estressadas, sobrecarregadas e focam nessa lacuna do que precisam fazer para se tornar a pessoa que precisam ser, e veem isso de uma forma ruim, desmotivada. E não é a ideia aqui. A ideia é que a gente possa olhar essa diferença, esse caminho que precisa ser percorrido, essa lacuna que precisa ser preenchida de uma forma otimista, entendendo que a gente precisa melhorar, a gente precisa estar focado em preencher esse espaço para que possamos nos tornar a pessoa que precisamos ser. Onde, quais esferas a gente precisa trabalhar isso? Primeira coisa, a gente tem que entender que muitas das vezes a gente fica focado, e isso é ruim porque tira a nossa atenção nas circunstâncias da nossa vida, que são as situações da nossa vida. O que são as situações da nossa vida? São um conjunto de circunstâncias, de eventos, de pessoas, enfim, são os nossos relacionamentos, o nosso trabalho. A gente fica focado em mudar essas situações da vida, sendo que a gente deveria focar na nossa vida. E qual é a diferença das situações da vida para a nossa vida? Quando a gente fala das situações da vida, é algo externo. Quando a gente fala da nossa vida, é algo interno. E aí é onde entra as esferas que a gente precisa trabalhar. E o livro nos traz o quê? A nossa vida, são os nossos pensamentos, é a nossa mentalidade, são nossas ações. Então é algo muito mais profundo. Em vez de focarmos em mudar as circunstâncias, as situações da nossa vida, a gente tem que focar no quê? Na mudança da nossa vida. E aí o livro traz essa mudança nessas esferas que eu gostaria de apresentar agora. O livro traz 4 esferas, que seriam o quê? Em primeiro lugar, a esfera física, que seria o nosso corpo, né? A nossa saúde. Em segundo lugar, ele traz a esfera intelectual, que fala da nossa parte cognitiva, da nossa consciência, dos nossos pensamentos. Em terceiro lugar, ele traz a esfera emocional, que seriam os nossos sentimentos, as nossas emoções. E em quarto lugar, ele traz a nossa esfera espiritual, que é algo intangível, algo superior, que nos liga a algo maior. Só que eu gostaria de juntar 2 dessas esferas. Ouvindo outras pessoas falando a respeito, estudando um pouco sobre, eu gostaria de juntar a esfera intelectual com a esfera emocional. E hoje eu entendo que a nossa mente é a sede das nossas emoções. Por quê? Porque o que a gente sente é baseado naquilo que a gente pensa. E o que a gente pensa é baseado na programação mental que a gente tem, ou também conhecida como crença. Em determinada situação, você vai ver que 2 pessoas podem ver e pensar e sentir de formas diferentes numa determinada situação. Por quê? Porque as crenças, a programação mental das pessoas são diferentes. E da onde vem essas crenças, essa programação mental? Vem desde a nossa infância. Então, o que a gente viu, o que a gente ouviu, o que
que a gente viveu formou a nossa crença, criou um padrão de pensamento para a gente. Esse padrão de pensamento que a gente tem, essa crença formada, faz a gente pensar de uma determinada forma. Esse pensamento gera um sentimento e uma emoção dentro da gente. E esse sentimento e emoção que leva a gente a ter um determinado tipo de ação, que leva a ter um determinado tipo de resultado. Então, por isso eu gostaria de juntar o intelectual com o emocional que ele traz separado. Gostaria de juntar tudo como mente. Então, temos o corpo para ser trabalhado, a parte física, temos a mente para ser trabalhada, que influencia no nosso emocional, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, e temos a parte espiritual para ser trabalhada, que no meu caso, na minha crença religiosa, eu creio num Deus criador que o espírito nos liga a ele. São essas três esferas que a gente tem que trabalhar para que, trabalhando elas na nossa vida, no nosso interior, possa refletir o exterior. Então, trabalhando essas esferas na nossa vida, a gente possa, trabalhando elas, nos melhorando, preenchendo essa lacuna entre o que a gente é, o que a gente gostaria de ser, a gente possa melhorar as circunstâncias, as situações da nossa vida. O vídeo de hoje, esse terceiro vídeo, traz isso. Então, são essas as esferas que a gente precisa trabalhar: física, mental e espiritual. E aí o autor, para trabalhar essas três esferas continuamente e diariamente, ele desenvolveu um método. Testou algumas coisas, pesquisou, até que ele chegou num método com 6 aplicações. São 6 exercícios diários. Esses 6 exercícios nós vamos entrar a fundo, um por um, nos próximos vídeos. Eles são chamados, até pelo autor, de os salvadores de vida. Então, é um método que ele desenvolveu, é um método que até então nós vimos a parte teórica da coisa, entendendo essa parte de se desenvolver, precisava entender, né, as causas que nos impediam, quais são as esferas que a gente precisa mudar, e agora de fato vai entrar na aplicação mesmo. Como a gente vai mudar isso diariamente nas nossas vidas? Como isso vai servir para que a gente possa dar um passinho de cada vez para melhorar a nossa vida, para estruturar a nossa vida, para a gente ter uma vida mais equilibrada e mais satisfatória, para que a gente possa atingir o nível que a gente busca, que é o nível 10 em cada área da nossa vida, mas que primeiro a gente tenha que se tornar uma pessoa nível 10 em cada esfera da vida, para que isso seja refletido nas circunstâncias da nossa vida. O livro, o autor sugere esses passos, só complementando, ele sugere que sejam feitos pela manhã. Só que nem todo mundo consegue. Tem muitas pessoas que trabalham à noite, de manhã está descansando. Mas a sugestão dele é que seja feito pela manhã. Eu acredito que a grande maioria das pessoas tenha pelo menos o início da manhã logo quando acorda disponível. E aí você pode falar, Diego, mas eu tenho muita dificuldade em acordar. No livro ele trouxe, mas eu não abordei. Mas se vocês quiserem, tem algumas dicas de como você acordar e já despertar pela manhã, independente do horário. É só comentar aí e eu posso desenvolver e trazer esse vídeo rápido. E então é isso. Hoje entendemos quais são as esferas que a gente precisa trabalhar no nosso interior para que isso reflita no nosso exterior, enxergando essa lacuna entre o que a gente é e aquilo que a gente quer ser com otimismo. E vamos de fato agora entrar nas práticas diárias, nessas 6 aplicações desse método que o autor nos trouxe. Espero de verdade, de coração, que esse vídeo de alguma forma venha a agregar valor à sua vida. Se você gostou do vídeo, peço que você deixe o seu like aí, dá um curtir. Se você acha que esse vídeo de alguma forma vai agregar valor na vida de alguém, peço que você compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações, para quando eu postar um vídeo novo possa chegar até você, para que a gente possa continuar um passinho de cada vez, um tijolinho de cada vez, em busca de construirmos uma vida plena. Muito obrigado mais uma vez e no próximo vídeo vamos entrar de fato nas aplicações. De verdade, eu te espero e te vejo no próximo vídeo. Até lá!